Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora aqui a palavra do Padre Vanderlei Souza. Hoje é dia 18, nós estamos numa terça-feira e já na segunda semana do tempo comum. Hoje é dia 18 de janeiro e estamos com você. Aqui é o Padre Vanderlei Souza da Silva, dos Missionários da Sagrada Família, e eu lhe trago a palavra de Deus para iluminar o seu dia. Hoje Jesus Cristo torna a recusar a religião do cumprimento. A religião é para adorar a Deus, amar a todos os homens, e os fariseus que estão a falar com o Senhor não amam. É certo, cumprem as prescrições do sábado, mas não amam. Aí, ao vermos a criticar os seguidores de Jesus porque não descansam como eles, de que servem a cumprir a religião, se depois menosprezam os outros, pode Deus sentir-se louvado pelas minhas críticas? Vamos tomar o evangelho de hoje, porque em Marcos, no capítulo 2, nos versículos 23 a 28, nos diz: Jesus estava passando por um campo de trigo, um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem dia de sábado e não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também a seus companheiros? Quando olhamos hoje, meus irmãos, pela palavra de Deus, certo sábado Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos, ali pelo caminho, arrancaram algumas espigas. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esta é uma proposta que Jesus apresenta. Hoje, como ontem, Jesus deve se enfrentar com os fariseus que deformaram a lei de Moisés, ficando-se nas pequenices, nas mesquinhez e esquecendo do Espírito que a informa. Os fariseus, de fato, acusam os discípulos de Jesus a violar o sábado. Então, veja bem, segundo a sua casuística, agoniante, arrancar espiga equivale a secar, a trilhar significa bater. Essas tarefas de campo, uma quarentena mais do que poderia acrescentar, estavam proibidos no sábado, dia de descanso, como já sabemos. Os pães das oferendas dos que nos fala o Evangelho eram 12 pães que se colocavam para a semana e a mesa no santuário, como homenagem às 12 tribos de Israel, que é seu Deus e Senhor. Veja que a atitude de Abiatar é a mesma que hoje nos ensina Jesus. Os preceitos da lei têm que ter ao menos importância e ceder diante dos maiores, ou seja, um preceito cerimonial deve ceder diante de um preceito da lei natural. O preceito do repouso do sábado não está, então, acima dos elementares e as necessidades de subsistência. Você vai passar fome porque a lei lhe permite que você tire uma espiga de trigo. Jesus pensa exatamente ao contrário. Por isso o Vaticano II, inspirando-se nessa perícope, comentando para recalcar o que a pessoa estar por cima das questões econômicas e sociais, ele diz: a ordem social e seu progressivo desenvolvimento deve subordinar-se a todos os momentos ao bem da pessoa, porque a ordem das coisas deve submeter-se à ordem das pessoas e não ao contrário. O mesmo Senhor advertiu quando disse que ao sábado tinha sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Marcos 2, 24. Santo Agostinho disse: ama e faz o que queres. Ao entendermos bem, ainda a obsessão por aquilo que é secundário afoga o amor e não se apura em tudo o que fazemos. Trabalhar, perdoar, corrigir, ir à missa aos domingos, cuidar dos doentes, cumprir com os mandamentos, e fazendo porque devemos por amor a Deus. Tomara que essas considerações ajudem-nos
a vivificar toda a nossa obra com o amor que o Senhor pôs em nossos corações, precisamente para que possamos lhe amar. Nós estamos já no mês de janeiro e eu convido você para a festa de São Sebastião, que hoje à noite nós teremos o culto, ou seja, a missa, 19 horas. Por favor, incline um pouco da sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz e te abençoe. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.